Quantos encontraram o texto sagrado, digam amém. Amém. Eu gostaria de ler o verso de número 1. Você vai ler o 2, assim até o 13º versículo. São apenas 13 versículos. Eu quero ler o 1, você o 2, assim até o verso 13, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto, ou séquito, enchia o templo. Reclamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Como ela tocou a minha boca e disse: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem andaria por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fiquem morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser destruída, como o carvalho e como o terebinto, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será o seu toco. Versículo de número 8 e 9. Toda a igreja, 1, 2, 3, versículo 8 e 9. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Tome o assento em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Pega na mão do irmão que está do lado, por favor. Pegue, por favor. Fale para ele assim: irmão, está fraco, irmão, por favor, não converse comigo, não locomova, não saia do seu lugar.
nada, a não ser que a trombeta tocar. Por favor, Deus quer falar com você. Dá um sorriso para ele e diz: muito obrigado. Queridos e amados irmãos, louvamos a Deus nesta noite pela sua graça. Louvamos a Deus nesta noite pela grande oportunidade que Ele nos deu de estarmos reunidos juntos para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Haja visto que o texto que acabamos de ler do livro do profeta Isaías, do capítulo de número 6, todos aqui são conhecedores, ou quase todos dentro desta casa, talvez já leram, talvez já ouviram alguém pregar, alguém verbalizar dentro desse texto, dentro desse capítulo, que é rico, que é abrangente. Observem os senhores, que o livro de Isaías é considerado como o quinto evangelho. O livro de Isaías, para quem não sabe, é considerado uma Bíblia em miniatura. Quando eu olho para dentro do livro do profeta Isaías, todos nós sabemos, todos nós entendemos que este profeta era filho de Amós. Este profeta é parente da realeza. Este profeta tem vínculo com quem está reinando em Israel, a saber, Uzias. Quando eu olho para dentro do capítulo 6, o Espírito do Senhor Deus falou ao meu coração, e eu gostaria nesta noite ser bem sisudo, ser bem facilitador do que Deus colocou no meu coração. Haja visto que todos que quando vão pregar o capítulo 6 falam de missão, fala de missionários enviados, missionários chamados, escolhidos. Quando eu olho para o capítulo 6, eu entendo que neste tempo, nesta data, nesta diáspora, Isaías vai marcar, Isaías vai datificar a morte de um monarca, a morte de um parente, a morte de alguém que reinava e que estava sobre o trono de Israel. Quando este rei chamado Uzias é acometido de uma doença incurável, de uma doença contagiosa chamada de lepra. A Bíblia vai mostrar que a lepra, ela vai gradativamente tomar conta do corpo externo, tomar conta da pele, comer a carne. E quando nós lemos a história, vamos perceber que a lepra não vai ficar só por fora. A lepra vai também internamente comer seus órgãos, comer sua carne, a ponto de Uzias vir a óbito, a ponto de Uzias morrer. Quando Uzias morre, a Bíblia vai denotar, a Bíblia vai deixar bem explícito que não só Isaías, mas todo Israel, toda a nação vai entristecer, todo o povo vai ficar triste, porque Uzias foi um dos reis que trouxe paz, foi um dos reis que trouxe prosperidade, foi um dos reis que trouxe um período de bonança, paz e prosperidade para dentro de Israel. Quando este rei morre, Isaías, segundo a falácia dos historiadores e alguns teólogos, Isaías também está triste, Isaías também está arrasado, Isaías também está com o coração quebrado. Porém, Isaías não vai deixar de ir ao templo, Isaías não vai deixar de entrar nos átrios do Senhor.
Haja visto que, quando eu olho para o capítulo de número 6, eu entendo que Isaías, quando Uzias morre, ele percebe que o trono está vazio, o trono está escasso, está vazio, mas Isaías sabe que o Deus que levanta, que o Deus que separa, que o Deus que reina para todo sempre, ainda está vivo, ainda está sentado sobre o trono. Observe que Isaías vai ao templo, e a ideia legal é: Isaías vai ao culto, Isaías vai ao culto. Mas pregador, eu conheço de Bíblia, e eu sei que a Bíblia vai ensinar que na antiga aliança, quem tem a primazia, quem tem o direito de entrar e ultrapassar as cortinas do santuário é o sacerdote. Quem ora é o sacerdote, quem oferece sacrifício é o sacerdote, quem vai expiar o pecado do povo é o sacerdote. Mas quando nós olhamos para dentro do capítulo 6, Isaías vai fazer questão de datar, de fazer um marco, e ele vai databilizar que no ano que Uzias morre, ele resolve ir ao culto. E cá para nós, irmãos, Isaías tinha costume de ir ao culto. Não era a primeira vez, não era a segunda vez, não era a terceira vez. Isaías vai ao culto como de costume. Mas quando Isaías chega no templo, quando Isaías entra no templo, e neste culto do templo, Isaías está triste, Isaías está com o coração quebrado, Isaías está com o coração arruinado, porque quem lhe dava credibilidade morreu, quem lhe dava autonomia para entrar e sair lá da monarquia do trono morreu, quem era a sua bengala de escora morreu. Mas quando ele entra no templo e começa a orar, Deus lá de cima olha para baixo e diz: vou mudar a história de profeta, vou mudar o cativeiro do profeta, vou mostrar para ele que o trono de baixo está vazio, mas o meu trono ainda está ocupado, o meu trono ainda tem alguém que rege, que opera e que faz milagre. Percebam que Isaías entrou para o culto, e quando ele entra no culto, eu não sei se ele estava no átrio inferior, eu não sei se ele estava no segundo lugar, aonde ficava o lavabo de quem tinha que se lavar para entrar. Mas quando Isaías entra, a Bíblia diz que ele vai olhar para cima, e quando ele olha para cima, ele vai ver um segundo culto, ele vai perceber um segundo culto. Isaías foi para um culto, pregador, foi. Isaías foi para um culto, mas quando ele entra no culto, o Deus do culto de cima resolve mostrar para ele um culto verdadeiro, um culto que agrada a Deus, um culto que exalta a Deus. Percebam, senhores, Isaías entra, e quando ele entra, os olhos dele foram tomados, porque isso aqui não é a mesma forma de levada como foi Ezequiel ao vale. Deus vai dar uma visão para Isaías ainda no culto de baixo, porque o culto de baixo é liturgia.
Compartilhe a sua Bíblia com alguém que está sem Bíblia. Compartilha a sua Bíblia com alguém. Se você tiver alguém ao seu lado sem Bíblia, compartilha. Aleluia. Amém? Peço a você agora que preste bastante atenção no alimento sólido que Deus tem para mim e para a tua vida agora. Preste bastante atenção, não converse. Evite ir no banheiro agora, evite beber água agora. Aguente um pouquinho aí. Tenho certeza que Deus vai impactar esse lugar com a sua presença. Diz assim a palavra de Deus ao meu e ao teu coração. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs uma parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso. Olha que interessante, a minha Bíblia diz assim, gostoso. Aleluia. A sua boa tradução diz isso aí. Que coisa linda, né? Que maravilha, gostoso. Ai, Jesus, daqui a pouco você vai ver o que Deus quer falar com você. Então, chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99, o quê? Justos que o quê? Não necessitam do arrependimento. Fecha a tua Bíblia e coloca ele lá. Aleluia. Pega a tua Bíblia, coloca no banco. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa que está ao seu lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Pega na mão dele, pega na mão dela. Fecha o corredor aqui, fecha o corredor aqui. Isso. Pega na mão dessa pessoa que está ao seu lado. As crianças, os adolescentes, os conjuntos, os valores. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e agora. Nesse andecácia. Ei, pega na mão dessa pessoa bonita e levante a mão dela para o céu. Nós vamos falar com Deus agora. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Foram 5 dias de muita unção. Foram 5 dias de muita unção, muito poder, muito agir de Deus. Ei, mas eu creio que Deus reservou essa noite para que possamos fechar essa festividade com chave de ouro. Deus tem uma unção nova para derramar sobre as nossas vidas aqui hoje. Acredita nisso aí, acredita nisso aí. Eu estou sentindo já a presença de Deus sobre esse lugar. Seja o teu nome, Pai. Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti. Pai, nessa noite eu tenho certeza que a Tua glória já está invadindo este lugar. Pai, eu tenho certeza que nessa noite pessoas sairão daqui transformadas, renovadas, restauradas. Pessoas sairão daqui nessa noite, ó Deus, tão cheias. Elas vão refletir a Tua glória, Pai, sobre este lugar. Senhor, vai vir a sua, vai saber que Deus está aqui nessa igreja, Deus está aqui nesse ministério. Senhor, eu tenho certeza absoluta que a Tua presença já é real nesse lugar. Meu Deus, eu vou orar uma pessoa aqui que veio aqui para Te adorar. Eu peço ao Senhor, meu Deus, deixa a boca dele te abaixar. Deixa a boca dessa pessoa te abaixar. Deixa a boca dele de glória e aleluia. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Meu Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. Meu Deus, eu só posso dar aquilo que eu tenho. E se eu não sou adorador, eu não consigo adorar. Se eu não sou adorador, eu não consigo adorar. Se eu não sinto a Tua glória, eu não consigo glorificar. Mas eu sei que nessa noite aqui tem adorador. Eu sei que nessa noite aqui tem adorador. Eu sei que nessa noite aqui tem adorador. E se tem adorador,
sobre essa festividade. Abra o céu sobre todos os conjuntos que estão aqui. Porque nós cantamos. E agora nós vamos cantar muito mais, abrindo a boca e glorificando a Senhor. Nós cantamos e vamos estar no lindo coral. E o coral já começa a te adorar aqui embaixo. O coral já começa a te adorar aqui hoje. Tira do nosso medo, toda tristeza, toda angústia, toda fraqueza espiritual, toda opressão espiritual, todo sentimento de abandono, de fracasso, tira do nosso meio, tira deste lugar, porque neste lugar só há espaço para a tua presença e para a tua majestade. Neste lugar só há espaço para a alegria do Senhor que se faz presente. Nós adoramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Levanta a tua mão bem alto lá no céu e dê agora a sua melhor adoração para o Senhor. Vai. Amados, como foi cantado aqui nessa noite, presta bastante atenção para você entender. Há muitos perdidos aonde? No mundo. Há muitos perdidos aonde? No mundo. Precisando de salvação. Juro. Há muitos perdidos aonde? Diga comigo, no mundo. Precisando de quê? Salvação. Quando Jesus Cristo disse assim, olha para você entender. Quando Jesus Cristo disse assim, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. Já parou para meditar nisso? Já parou para entender isso? Já parou para entender nas entrelinhas o que Deus estava dizendo através da boca do seu filho? Jesus Cristo está dizendo, eu vim para que tenham vida, a vida de Deus. Eu vim para que tenham salvação. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham a vida de Deus. Deus está querendo dizer que nós somos salvos, nós somos libertos do pecado, libertos do erro, libertos da malignidade, libertos das mãos do diabo, libertos daquilo que nos aprisionava neste mundo. E Ele nos deu vida, mas Ele não nos deu uma vida singular, Ele nos deu uma vida em abundância. Podemos jogar aí no plural. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, eu vim para que vocês tenham vida, mas essa vida ela é muito forte, ela é muito grande dentro de vocês, e vocês têm que ser capazes de levar essa vida em abundância que habita em vocês para os perdidos lá fora, para aqueles que ainda não têm a vida, para aqueles que ainda não me encontraram, para aqueles que ainda não me aceitaram, para aqueles que estão perdidos lá fora. Ou seja, nós temos vida e temos em abundância, mas na realidade essa abundância é para que possamos repartir a vida de Deus que há em nós para aqueles que precisam. Isso é muito forte, sabe por quê? Porque se eu não consigo repartir a vida de Deus que há em mim para o perdido, será que verdadeiramente eu tenho a vida de Deus? Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso dar aquilo que está em mim. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E quando eu não tenho coragem de falar de Jesus para ninguém, quando eu não tenho coragem de anunciar Jesus para ninguém, quando eu me sinto aprisionado pelo medo, aprisionado pela angústia, aprisionado pelo sentimento de impotência, será que verdadeiramente eu tenho a vida de Deus em mim? Será que verdadeiramente eu tenho Cristo em mim? Porque se Cristo está em mim, eu tenho que ser capaz de repartir esse Cristo que está em mim. Glória a Deus!
capaz de levar essa vida que há em mim. E Jesus Cristo está dizendo aqui, através de uma parábola de fácil entendimento, Ele está dizendo, mediante aos escribas, os fariseus, os hipócritas que estavam presentes naquele lugar, dizendo que uma ovelha, naquela época uma ovelha tinha muito valor. Naquela época uma ovelha não era qualquer coisa, não era simplesmente descartada de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Valia, tinha suas qualidades, tinha o seu valor. E Jesus está dizendo, qual dentre vós, entendendo que uma ovelha é preciosa, tem o seu valor, tendo 100 ovelhas, uma se perde, qual dentre vós não tem coragem? Qual dentre vós não vai atrás daquela ovelha que se perdeu? Qual dentre vós, entendendo que essa ovelha não pode ser descartada de qualquer jeito, essa vida não pode ser descartada de qualquer maneira, qual dentre vós não é capaz? Não é abandonar as outras, mas ir atrás daquela que se perdeu. Qual? Meu irmão, assim como você está satisfeito com a vida de Deus em você, você tem que estar satisfeito em levar essa vida de Deus para aquele que precisa e necessita. Você está entendendo? Isso é muito forte. O que nós temos hoje de crente frouxo dentro da igreja, o que nós temos hoje de crente que não presta para nada dentro da igreja, mas eu vim aqui hoje como profeta de Deus para profetizar aqui neste lugar. Pastor Marcelo, se prepare, sabe por quê? Porque Deus vai tirar aquilo que não presta deste lugar. Deus vai tirar aquilo que não está aqui para te ajudar. Deus vai tirar aquele que está aqui só para te dar dor de cabeça. E Deus vai levantar valentes aqui neste lugar que vão te ajudar a ganhar almas, que vão te ajudar a ser canal de Deus sobre esse bairro, sobre essa cidade. Deus vai tirar os medrosos, Deus vai tirar os hipócritas, Deus vai tirar os falsos e vai levantar valentes. Vai levantar valentes, vai levantar aqueles que amam a obra, aqueles que amam a palavra, aqueles que amam a vida de Deus em si e vão levar a vida de Deus para aquele que precisa. Tem valente aqui? Deixa eu ver se tem valente. É hora de nós entendermos que nós somos escolhidos por Deus, não foi à toa, não foi por acaso. Fique tranquilo, pastor, quando começar, eu estou perdendo, não estou perdendo não. Jesus Cristo diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e delas eu sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não te ouve, se não ouve o Deus que é na sua vida, é porque não é sua. É porque não quer responsabilidade, é porque não quer obedecer. E fique tranquilo, se não te obedecer, fique tranquilo, você vai ter que dar conta somente daquele que te obedece, porque aquele que te obedece reconhece a autoridade de Deus na sua vida. Aquele que não te obedece é porque não reconhece a autoridade de Deus na sua vida. E você só vai dar conta daquele que te obedece, aquele que se considera como homem de Deus, aquele que se considera como pastor. Fique tranquilo. Está entendendo aí? Ei, cadê os valentes? O negócio é sério. Amados, eu preciso entender que eu fui chamado para quê? Fazer a diferença. Se você pegar, Lucas é muito detalhista, mas se você pegar o apóstolo do amor, se você pegar o apóstolo João, ele direcionado pelo Espírito, usado pela boca de Deus, ele fala algo muito interessante, e Jesus também nos fala no Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus diz assim, que ele é a videira. Quem é a videira? Quem é a videira? Jesus. Deus é o agricultor. Ele diz assim, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, na videira, e não produz, o que é que ele faz? O que é que ele faz?
seu lado não sabe, ele não ouviu, o que é que ele faz? O pai corta. Por quê? Não presta para nada. Por quê? Não está tendo nenhuma serventia. E Deus não escolheu o fracassado. Deus não escolheu o derrotado. Deus não escolheu pessoas estéreis, infrutíferas. Não. Deus escolheu eu e você. E Ele nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade. Para quê? Para pisar em todas os projetos e os planos do diabo, esmagar e podemos arrancar das trevas aquele que está perdido, aquele que não tem a direção, aquele que precisa receber a vida de Deus. Jesus está dizendo aqui, olha que interessante, qual dentre vós tendo 100 ovelhas, e tendo uma delas não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros. Meu irmão, há uma responsabilidade de Deus sobre a sua vida. O pastor está aqui para cuidar das ovelhas, sim ou não? Sim. Agora, a ovelha, ela deve gerar ovelha. Não é o pastor que vai gerar ovelha, não, meu irmão. É você que vai gerar ovelha. Ovelha gera ovelha. Tem ovelha aí? Aleluia. E bode, tem? Opa. Tem bode? Não. Misericórdia. Pode estar sério. Em nome de Jesus, você é ovelha. Você não está entendendo, mas vai entender. Vai entender. Vai entender. Vai entender. Coloca a mão no seu coração agora. Eu estou sentindo algo de Deus. Agacho. Coloca a mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Toda opressão, todo cansaço e fadiga, tudo aquilo que tenta atrapalhar a unção que há de ser destilada entre o mundo espiritual e o físico, eu repreendo agora. Pai, o nosso coração é seu. Essa igreja é sua. Essa igreja é sua. E este momento é seu. Pai, tenha liberdade para abrir o céu sobre cada vida que está aqui nesta noite, Senhor, com o coração rasgado em tua presença. Tira toda a cegueira espiritual agora, toda a surdez espiritual agora, toda a surdez espiritual, toda a cegueira. Quebra os grilhões e as algemas que prende o seu povo de entender o que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Agora. Em nome de Jesus Cristo. Olha para cá e presta atenção. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus, para ganhar almas lá fora. Nós vamos sair daqui hoje entendendo aqui, ó, em busca da alma perdida. Eu saio daqui hoje para entender que eu fui escolhido por Deus para ser aquele canal que vai trazer as almas perdidas para este lugar. Eu vou começar dentro da minha casa, eu vou começar no meu trabalho, eu vou começar na minha escola, eu vou começar na minha faculdade, porque Deus te escolheu, e se Ele escolheu, receba a autoridade de Deus sobre a tua vida. Todo aquele que é escolhido por Deus, Deus dá autoridade. Quando Deus levanta João Batista,
João Batista. Ele disse assim, ó, vem vindo aí que é mais poderoso do que eu. É mais poderoso do que eu. Ou seja, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas vem vindo aí que é mais poderoso do que eu. Ele foi escolhido e Deus havia dado para ele o quê? Autoridade. Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 19. Jesus, quando está reunindo os discípulos, ele enviou 70 discípulos para quê? Para pregar a palavra, para ganhar almas, para se envolver neste mundo, não com as coisas deste mundo, mas se envolver no ganhar de almas, se envolver com o perdido. E Jesus diz assim, olha aí, eis aí, vos dou autoridade e poder. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo, eu estou dizendo todo, vou dizer de novo, todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, nos causará dano. Deus vai te levantar aqui hoje com poder e autoridade. Para quê? Você vai sair daqui hoje pisando na cabeça de Satanás, pisando nos planos do diabo, pisando nos projetos do diabo. Para quê? Para que Deus te leve até as vidas que precisam, as vidas que necessitam, as vidas que carecem. Em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje com autoridade. Por quê? Porque Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, você tem que refletir a glória de Deus que é em você. Jesus preparou os discípulos para quê? Ganhar alma. Jesus preparou os discípulos para quê? Cuidar da igreja, cuidar da noiva. Jesus preparou os discípulos para ganhar almas. E você também está sendo preparado para ganhar almas. Mas eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo de sair em busca da alma perdida. Eu não posso ter medo de falar de Jesus para a alma perdida. Eu não posso ter medo de falar de Jesus para aquele que está ali na praça, para aquele que está sentado no banco de ônibus, para aquele que está sentado ao meu lado no ônibus, para aquele que está sentado dentro da minha sala de aula, para aquele que está convivendo comigo no meu trabalho. Eu não posso ter medo, sabe por quê? Porque Deus não usa medrosos. Deus não tem pacto com medrosos. Pelo contrário, os medrosos são rejeitados por Deus. Mas Deus aqui não vai levantar medrosos. Deus vai levantar aquele que tem coragem, porque Deus só usa aquele que tem coragem. Deus só usa aquele que tem coragem. Deus não usa medroso. Deus só usa aquele que tem coragem. Tem corajoso aí? Escuta, quando Jesus está reunindo os discípulos, ele está agora com 4 discípulos: Pedro, Tiago, André e João. Ele está com 4 discípulos. Evangelho de Mateus capítulo 8, no verso 23 em diante, Jesus está com 4 discípulos e ele entra com os discípulos para onde? Para dentro do barco. O barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar. O barco estava sendo varrido pelas ondas do mar. Mas Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava o quê? Dormindo. Jesus estava dormindo dentro de um barco que estava sendo varrido pelas ondas do mar. Por que Jesus estava dormindo? Por que Jesus não estava com medo igual os discípulos estavam? Por que Jesus não temeu igual os discípulos estavam temendo? Sabe por quê? Sabe por que Jesus estava dormindo? Aprenda isso e viva isso. Sabe por quê? Porque quem sabe o Pai que tem, ele não se desespera. A tempestade soprou, a situação contrária se levantou, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos acordam Jesus e dizem para ele assim: mestre, salva-nos, estamos perecendo. Jesus olha para eles e diz assim: por que sois tímidos, homens de boca? Por que vocês estão com medo? Porque lá em Apocalipse 21:8 diz que os tímidos, os covardes, não entrarão no reino do céu. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no verso número 7, ele diz assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor. Deus não nos tem dado espírito de covardia, de temor, de medo, mas de amor, de poder e de moderação. O medo, ele oprime a pessoa. O medo, ele aflige a pessoa. O medo impede a pessoa de falar e fluir na vida de Deus. Mas em nome de Jesus, eu vou tirar todo o medo hoje. Jesus disse para eles assim: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Já era para eles olhar para Jesus e falar assim: Jesus, nós estamos com medo, sabe por quê? Porque o mar está agitado. Jesus, nós estamos com medo, sabe por quê? Porque o mar está agitado, o vento está soprando e a água está entrando no barco, está quase afundando. Jesus podia olhar para eles e dizer: se vocês não devem entender o vento nem o mar. Por quê? Porque até eles estão subordinados à minha autoridade. Eles não entenderam nada. Por que eles não entenderam? Para ficar forte o negócio.
relacionamento com Jesus Cristo. Não entenderam o que, pastor? Quando Jesus estende as mãos e diz assim: vento, cessa. Aleluias. Mar, acalma-te. O vento ouviu a voz de Cristo e disse assim: opa, essa voz aí eu conheço. Aleluia. O vento ouviu a voz de Cristo e disse assim: opa, essa voz aí é a voz de quem tem autoridade. Essa voz eu conheço. Essa voz eu tenho que obedecer. O vento então cessa. O mar que estava agitado, as ondas que estavam bravias, elas ouviram a voz daquele que tem autoridade. Elas ouviram a voz de Cristo e falaram: opa, essa voz eu entendo, essa voz eu conheço. E o mar teve que se acalmar. Eu vim aqui hoje te dizer, irmãos, que o vento, o mar, a doença, os demônios, todo espírito contrário e maligno sabe que há poder no nome de Jesus, sabe que há poder diante da autoridade deste nome, sabe que há poder na voz daquele que é usado pela autoridade de Deus. Pastor, não entendi. Escuta para você entender. O apóstolo Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, que Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é Senhor no céu, Ele é Senhor na terra e Ele é Senhor debaixo da terra. Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que Deus exaltou Jesus Cristo e lhe deu um nome que está acima de todo, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessa e todo o joelho tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Pastor, eu não estou entendendo. Vai entender agora. Tudo neste mundo tem um nome. Tudo neste mundo tem um nome. O quê? Todo tipo de droga tem um nome. É a maconha, é a cocaína, é o crack. Tudo neste mundo tem um nome. Todo tipo de demônio, até os demônios têm nome. É chucaveira, é Zé Pilintra, é tranca-rua, é pombagia. Todo tipo de doença tem um nome. É câncer, é AIDS, é diabetes, é infecção. Tudo neste mundo tem um nome. Tudo neste mundo tem um nome. Mas todos esses nomes têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Tudo tem que se dobrar diante do nome de Jesus. Eu profetizo hoje que todos os demônios que tentaram te parar vão ter que se dobrar diante do nome de Jesus. Tudo aquilo que tentou te parar, tudo aquilo que tentou te